Baba. Nankevala Baba, 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 Nankevalam 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 Baba, Vamos meditar uns 5 minutinhos.
Nirabhasham Nirakaram Niranjanam Nityabodham Chidanandam Guru Brahmanamam. Unindo as mãos no peito a peito, eterno, puro, indescritível, sem forma, sem defeito, consciência bem-aventurada a ti, o Salão. Namaskar. Meninas, mais uma vez. Então, eu acho que ficaremos entre nós mesmo, né? Tá tudo ótimo, tá tudo bem também. Vamos começar com a nossa rodada de compartilhamento de entusiasmo? Alguém quer compartilhar aí algum entusiasmo? Eu compartilhar que eu tô andando de skate. E o mais incrível é que os vídeos que eu coloco no meu Instagram de skate tem mais engajamento do que qualquer outra coisa que eu posto. É impressionante. 1 minuto que eu apareço caindo ou em cima, assim, fazendo alguma coisa, tem tipo 1000 visualizações. E se eu posto agora que, tipo, hoje a Susana coloquei um vídeo de qualquer conteúdo de Tantra, filosofia, só tem 100 visualizações, alguma coisa assim. Então eu não sei o que está acontecendo. Acho que a gente está no Brasil, né? É, alguma coisa nesse sentido, assim. Aí a gente vai entender hoje, né? A pseudocultura. Acho que aí a gente entende por que essas coisas acontecem. Né? Mas esse é o entusiasmo que eu tô achando incrível. E tá sendo Talvez bom pra mim tenha, fazer um esporte. talvez tenha isso da identificação, né? Que as pessoas se identificam mais com isso que com um pensamento filosófico, assim, que nem todo mundo É, pensa, né? questiona. É, né? Com certeza, Correria né? do Acho dia que a vai. dia, né? Aí. E é atrativo também, né? Esteticamente é atrativo, ali é um esporte, então eu acho que é bem justificável, sabe, Didi? Eu vejo mais também esse teu vídeo do que os teus shastras, olha que sou eu. Vejo várias vezes, mostro para minha família, olha que legal, não, é bonito, então, O que dá sim, mais visualização é o skate, que eu tô percebendo, e os kirtans. E sim. os kirtans. Aham. Mas Não tá é à toa bom. que a arte, podemos dizer até, de certa forma, o esporte é a porta de entrada, pode ser uma porta de entrada para a espiritualidade, né? Uhum. Sim. É. E tá sendo É verdade. divertido. Mas tá bom, esse entusiasmo. Sim. Alguém mais quer comentar? Que tem algum entusiasmo aí para contar para gente, Cláudia? Pois é, fiquei pensando agora, talvez a viagem, porque a gente foi viajar em seguida, né? Acho que depois que da chuvarada aquela, a gente foi viajar. Aí foi legal, porque a gente passou em vários lugares, né? Trocou ideias com várias pessoas, ficamos numa casa meio coletiva, assim, que tem um pessoal que trabalha com terapias também, em Caxias. E então foi legal isso, né? Sempre isso, esse trabalho de divulgação, de conhecer pessoas, de trocar ideias, né? De lugares, então, em Caxias a gente gostou muito de um parque, que é o Parque dos Macaquinhos, bem bonitinho. Só que ficamos pouquinho, né, nos lugares, não ficamos muito tempo. Depois a gente foi para Canela e ficamos mais para fora, assim, na casa dos velhos amigos. E, e depois a gente foi para a igrejinha, que tem um amigo do Fê, do meu companheiro. Mas aí a gente foi numa cachoeira, então teve isso que o Brasil tem, né, que eu vejo isso, sempre falo assim, 15 minutos tu já tá no mato, né, no Brasil é assim. E então foi legal isso, assim, de se movimentar, de conhecer pessoas e de estar em lugares bonitos. Inclusive tu podia se Legal. apresentar, né? A Samboda não te conhece. Certo. Então, eu sou Cláudia, sou uruguaia, de Montevideo, e moro em Santa Maria, vai fazer 3 anos, em outubro.
sou psicóloga, trabalho com terapias, também com registros akáshicos, com astrologia e com a Gestalt terapia, que é uma linha da psicologia mais holística. Então, esse é o meu trabalho, moro com meu companheiro aqui no centro, por enquanto, e ele é de Santa Cruz. E é isso, muito feliz de estar aqui também, de sentir essa rede, né? De sentir, de se aproximar das pessoas queridas e com essa afinidade, né? Então, há muito tempo também que venho trilhando esse caminho da busca espiritual, do autoconhecimento, né? Então, é um chamado, né? Eu sempre vou por esse caminho, assim. Então, e é isso. Eu fiquei bem feliz de te ver aqui no grupo. Sim, Muito gosto muito. bom. Gostei muito da leitura também. Vou gostar, eu acho, assim, porque é bem interessante. Sim, sim. A Cláudia conduziu uma vivência no Retiro, Samboda. Mas ela é nossa companheira, assim, dessas trocas já há algum tempo, né? Mas, assim, oficialmente, participando de um evento, foi agora no Retiro. Uma vivência falando da deusa Hestia, muito bonita, né? Da astrologia. E eu fiz leitura de registros akáshicos, que ela gosta de falar sempre, que foi muito especial. Muito bonito. É verdade. Eu fui fazer a iniciação, gente, né? Fui transmitir para fazer a iniciação com ela. E no final teve muitas conversas muito boas e ela praticamente quase nem ela nem fez o meu registro acástico, mas ela já conseguiu visualizar um monte de coisa. Muito legal. Sim. E eu A fiquei gente feliz tem isso, né? porque Uhum. eu estava sentindo de viajar e ela realmente confirmou, vai ser muito bom. Do mar, né? Que eu Muito falei do bom. mar, você veio isso do mar. Sim, incrível. Eu vou chegar lá. A gente é canal, né? Todos temos isso, né? Essa possibilidade, né? Só abrir. Eu acho que é por aí. Uhum. Sim. Samboda, quer compartilhar algum entusiasmo? Eu tô bem feliz que neste final de semana agora, sábado de manhã, eu vou visitar minhas irmãs, que tem uma delas que vai fazer um ano já que eu não vejo pessoalmente, né? Nós somos 4, então eu moro aqui em Candiota, no Rio Grande do Sul, e uma irmã mora em Bagé, que é perto daqui. Nós vamos juntas para Porto Alegre e visitar as outras 2 irmãs que são gêmeas, e a gente tem uma ligação muito forte, as 4. Então, eu até brinquei com elas, assim, né, da gente fazer um retiro das irmãs, ir para casa de uma, né, e ficar todo o tempo, porque todo tempo é pouco tempo, porque só o final de semana com feriado, né, e aí, hoje de manhã a gente já brincava muito, as que estão lá, né, preparando, a gente vai fazer bordado, leitura, dança, não sei o que mais. E aí eu até brinquei, porque ela colocou um monte de coisa na lista, assim, né? E eu brinquei, e comer? Porque eu jejum hoje, né? Então eu estava pensando o que vai ter para comer. Sim. Aí ela mexeu que não, que a gente vai fazer jejum no sábado de novo. Vai ser bem legal. Expectativa boa, assim. Sim. Coisa boa. Muito bom. Eu acho que é isso então, né? O Podemos teu passar? entusiasmo, Cochaline. Não, tá, não pensei em nenhum entusiasmo. Tem que ter todo mundo entusiasmo. Eu tô entusiasmada com uma coisa pequenininha, assim, em termos concretos, mas de eu estar lidando cada vez melhor. Não é que eu tô lidando cada vez melhor, eu perceber que existem momentos que eu não quero fazer as coisas. Olha só, parece bobo, né? Mas é que normalmente eu quero muito fazer e eu me divirto muito fazendo. Que é tão legal perceber, olha, agora eu não quero fazer nada. E isso para mim é gostoso, que legal, não quero fazer nada, não tô, né, e tô gostando de não estar fazendo nada. Então, é uma pequena coisinha assim, mas que é grande, na verdade, na minha história. Sério, se você não fala, eu nunca vou perceber. Ai, Didi, eu tô me achando tão de boa. Tá, buena, vamos adiante.
Tá, então assim, vamos pegar o texto, né? Como é que normalmente a gente faz, Cláudia? É bem livre, sabe? A gente costuma, cada uma assim vai no seu ritmo. Ah, o que chamou atenção, né? Quem quiser começar para ir trazendo o que chamou atenção e a gente vai, né? Vai comentando junto. Então é um momento bem livre de apresentação das ideias. Normalmente começa por vocês, né? Para deixar mais a Didi para trazer ou eu trazer, mas hoje, como estamos num grupo pequeno, acho que ficamos bem tranquilos para quem quiser começar, né? Também. Esse texto eu achei bem diferente, né, comparado aos demais, assim, não sei se vocês sentiram, a Cláudia não leu os outros, né, mas os outros foram mais conceituais, me parece. Esse já foi bastante cheio de exemplos e bem, né, cogente ali, né, dando umas achei ele bem forte, assim, em alguns momentos, assim, bem determinante, assim, nos posicionamentos do que é legal, do que não é, né? Nesse sentido, assim, que para mim foi mais impactante. Apesar dele sempre se posicionar, né? Muito claro. Mas, enfim, alguém quer começar a trazer alguma coisa? Posso Eu posso... começar, então. Uhum. Eu gostei, eu li meio rapidinho, assim, mas deu para entender, né, para ter uma ideia, assim. E, e eu senti isso muito da... Claro, eu não tenho muito conhecimento dele, para além do que vocês falaram no retiro, né? Então, mas eu pressenti isso bem forte a questão social, né, da igualdade, que ele colocou vários exemplos das castas, né, e então como é importante essa igualdade, né, na sociedade. E, e também, o que ia dizer? E ele faz várias críticas, né, então isso eu gostei também, isso de se posicionar, de fazer críticas, assim, específicas, né, e, e só isso, essa questão de separar as pessoas, né, das pessoas se juntarem em grupos, né, e tem isso que acontece, acho que sempre aconteceu e está acontecendo também de os outros, né, nós e os outros, né. Então essa separação, assim, que acho que ele quer transmitir isso, né, dessa união que é uma humanidade, né, em que não tem grupos separados, né. E só que assim eu fiquei meio eu concordo e eu também sempre pensei nisso, assim, só que eu não vejo como, eu não sei se ele depois no livro ele dá como coisas assim mais, uma baixada mais na terra, assim, né, porque, assim, na teoria eu concordo, eu acho que sim, que é assim, mas como fazer isso, né, como fazer com que as outras pessoas, que todos possamos nos enxergar como parte da mesma coisa, né, mais ou menos isso, assim, que fiquei pensando, assim, no como, né? Ele responde isso, Cláudia, nos capítulos anteriores. Sabe, eu até, assim, gostei desse capítulo, como achei algumas coisas interessantes, mas eu confesso que eu gostei mais dos outros, assim, nesse aspecto, porque realmente ele parece que aqui ele veio trazer mais os detalhes das críticas, mas a parte da teoria profunda tem nos outros. São capítulos bem pequenininhos, esse é o maior que a gente leu, normalmente são 2, 3 páginas, né? Claro, conciso e conclusivo, como ele falava que era legal que a gente fosse. E aí ele vai dizer que as ferramentas são a mente racional, então, e aqui ele cita em determinado momento a importância de a gente estudar, né, para a gente saber que não há essa separação, que não há essas diferenças, né? Então, a mente racional, mas sobretudo a devoção. Então, a prática espiritual desenvolvendo em nós isso que a gente não controla, mas que é a capacidade de amar de verdade todos os seres como sendo representação dessa suprema consciência. Por isso que na proposta do neo-humanismo, o maior diferencial é não ser uma teoria apenas racional, é uma teoria espiritual também. Os seres humanos não seriam capazes de defender um princípio da igualdade social, por exemplo, né, na sua máxima excelência, sem um desenvolvimento espiritual. Porque aí, né, a nossa racionalidade, quando vê, cai num grupismo aqui, cai num grupismo ali, cai numa separação, cai no dualismo, na psicologia dualista, como ele falou.
Então, a espiritualidade seria uma condição, né? E realmente, para mim, isso foi a parte que eu mais me apaixonei assim, pelo neo-humanismo. Claro, era isso que faltava, porque de tudo que eu olhava, eu pensava, nossa, por que essa teoria não deu certo? Por que isso no mundo não ajuda? Claro, falta a espiritualidade, falta realmente a pessoa expandir a consciência, né? Não sei se eu te Sim, respondo assim, mas eu acho que era isso que faltou nesse capítulo, porque ele tinha falado nos outros. sim, responde Uma, sim. E só um comentário nessa questão da devoção, que eu comecei a olhar diferente para essa palavrinha, nesse conceito, a partir do retiro também, de isso que tu falou, Puxaline, porque sempre, e como eu sou racional também, tenho essa parte, essa busca espiritual, mas eu sou racional, então essa parte da devoção sempre não, né, nunca terminou de fechar isso, né? Mas a forma que vocês, né, mas tu falou especificamente em devoção, assim que eu lembro, e aí fiquei, ressoo diferente, sabe? Eu senti diferente nessa parte que eu acho que essa entrega, essa confiança, né? Então, enfim, só isso, assim, porque eu acho que é interessante, né? Porque, sim, acho que é bom ter esse cuidado que vocês tiveram, porque se a pessoa fala em devoção, muitas pessoas que nem eu podem sair correndo, assim, sabe? Podem fugir, assim, ah, devoção, não, né? Então, Isso, isso, isso que é o legal das nossas psicologias, né? Porque a nossa psicologia nesse aspecto é muito parecida. Eu só faço essa ressalva porque eu quase saí correndo quando eu ouvi. Eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui numa seita. Que gente fanática, que loucura, e ainda ficam lançando de braço para cima. Aí eu juntei na minha mente, juntei um monte de coisa e eu achei o caos, o ó. E aí mas eu precisei, a Didi, na verdade, precisou ter paciência com a minha rebeldia e foi me mostrando, né? E eu questionando, né, de quantas vezes eu já tenho enchido o saco, mas como tal coisa, não entendo isso. E aí ela, tipo, ai meu Deus, tá louca. Mas assim, daí ela foi me explicando. E aí eu entendi realmente que a devoção é outra coisa, é outra coisa. e o bom é que ela gosta de ler, né? Porque ela pegou e devorou todos os livros, quase. E Eu sou racional. eu tava vendo aqui no texto, na página 51, lá no terceiro parágrafo, ele dá meio que um norte, assim, né? De como diminuir. Ele fala assim, para liberar a sociedade dessa situação insuportável, que é da exploração, né? A consciência da população terá de ser despertada. Seus olhos terão de ser abertos pelo conhecimento. Deixe-os compreender o que, o porquê e onde. Portanto, o estudo é essencial, muito essencial. E foi aquilo que a Kuchaline comentou, né? A racionalidade. Ajudar as pessoas a enxergar com os olhos da racionalidade. E E a isso é gente muito. precisa. Não, eu Fala. achei muito legal aqui que antes dele dar essa resposta, que ele explicou com exemplos, né, mesmo, de como que acontece essa exploração no nível social, econômico, político. E eu acho que eu vou ter que ler de novo, mais e de novo, para isso ficar bem claro, porque é muito legal, você consegue, acho que depois de ler o texto e compreender mesmo, a gente fica com um olhar vê mais nítido na sociedade onde que está acontecendo a exploração. Não só na sociedade, mas no nosso pequeno meio, assim, né? Nos nossos pequenos grupos e onde a gente frequenta, assim, a gente consegue ver melhor, né? Acho bem legal. Eu só queria comentar que, né, agora que me caiu um pouco a ficha, assim, que a missão de Baba, né, em algum lugar eu li isso, a missão de Shri Shrindamurti como mestre tântrico, então um mestre tântrico do século XX foi unir, né, ele, né, unir a espiritualidade com a racionalidade, as tradições orientais com as ocidentais. Então é um mestre que veio, nascido da Índia, mas com uma linguagem extremamente ocidental, né? Esses textos dele é totalmente ocidental, ele se preocupa com a argumentação, ele defende a racionalidade. E essa proposta filosófica social, que é o neo-humanismo, é isso, né? Como eu comentei, o que é fundamental para que a gente saia dessa psicologia do grupismo? Racionalidade e devoção, né? Ou seja, não tem como, é ciência, é racionalidade, e a espiritualidade é a prática espiritual, né?
Ali na página 43, né, bem no início assim, do capítulo mesmo, ele fala, me chamou a atenção, achei bonito, né? Bem no início mesmo da página, né? Vocês que desejam ser verdadeiros seres humanos devem continuar na prática espiritual na sua vida interior. Né? Esforçar-se incansavelmente pela realização de Deus e com esforços semelhantes cuidar para que nenhuma teoria irracional, indesejável ou prejudicial que possa influenciar negativamente a mente humana seja propagada no mundo exterior. Então é uma luta, né, pela nossa autorrealização, mas é uma luta no mundo por um discurso que seja racional e justo, né, e coerente. E na frente ele também vai explicar ali como que acontece essa exploração no campo da religião, né? Ele dá o exemplo, assim, achei bem legal também. Né? Ele fala assim, né? A pessoa, quando ela quer explorar no nível da religiosidade, com dogmas, aí ele fala ali no 51, né? Ele vai falar assim que essas pessoas elas vão fazer discursos dizendo: eu não estou falando com a minha própria voz, falo em nome dos céus, sou o mensageiro de Deus. Não considerem essas palavras como minhas, elas são as mensagens de Deus e dessa forma terão de aceitá-las. Não devem questionar se está certo ou errado, questionar é pecado. Se questionarem, suas línguas cairão. Então, tipo, ele vai trazendo esses exemplos, né, de como que acontecem essas explorações. E é bem isso. Que eu lembro que eu tinha medo do yoga porque eu achava que eu ia pro inferno no início. Foi horrível quebrar isso, né? Uma adolescente curiosa para saber do universo do yoga e com medo porque aprendeu que ia pro inferno, que é algo ruim, imagina. Exatamente esses tipos de discurso, assim. E me fez lembrar também, aí quando ele fala de exploração psicoeconômica, aí depois ele vai falar da pseudocultura, né? Quando eu fui uma vez viajar ali acho que eu fui no Peru, na Bolívia, eu vi exatamente o exemplo que ele tá dando, assim, de uns cartaz com algumas frases em inglês, com uma roupa completamente que não é da cultura boliviana, né? Assim, mostrando um estilo de vida que não é ali daquele povo da região ali da Bolívia. E super ali, assim, sabe? E Sabe, são Didi, várias formas, né? Várias passei formas que eles vão entrando e colocando essa pseudocultura. Eu percebi a mesma coisa no Peru, talvez você tenha sido no Peru, a mesma coisa, os cartazes de propaganda de pessoas bem brancas, sendo que o que eu via na rua eram pessoas mais indígenas. É, Só que eu me dei por conta que no Brasil deve ser assim também. Quem vem de no fora Brasil e circula pelos centros das grandes cidades, vê um tipo de tom de pele, um tipo de pessoa, né, esteticamente, que não é as pessoas dos cartazes. Talvez sejam as pessoas parecidas com a gente aqui. Mas não é essa não é a maioria da população brasileira, né? Mas enfim, a nossa também. É. e sem falar das novelas e né, tudo que é propagado nas mídias para fazer exatamente essa, como ele fala assim, quebra a espinha dorsal, né? Implementando na mente das pessoas coisas vulgares e assim, enfim. Acho que é bom, vou deixar vocês conversarem e comentarem. Chega lá. O que eu gosto, meninas, não sei se para vocês também chama atenção, nos textos de Baba ele traz muito assim reflexões, informações sobre como ele vê a psicologia humana, características da psicologia humana, né? Tem coisas que, ok, parecem mais óbvias, tem outras que são bem originais, bem interessantes, né? E ele fala muito das doenças mentais, né? Claro que aí tem a tradução, né? Nunca sei exatamente qual era a expressão que ele usou, né? Mas as doenças mentais, né? Do dualismo, né? Como ele fala bem no início, mas quais as psicologias humanas, né? Essa psicologia humana da separação,
essa doença mental do dualismo, né, que é a não correspondência entre a mente interna e as expressões externas. Né? Às vezes, internamente, eu acredito em separações, em hierarquias, e externamente eu simulo que não é isso, né? Nem é consciente, às vezes, ou o contrário, né? Os complexos também, né, Chaline, de superioridade e inferioridade, né? Isso é muito presente, assim, talvez mais, seja mais palpável até para a gente, assim, porque essa outra questão que você estava falando, de repente, passa meio despercebido. Agora, os complexos, eu acho que são bem fortes, né? E eu estava vendo aqui também, na página 46, que eu tinha anotado quando eu li. É o segundo parágrafo, que diz que por trás da relutância em aceitar o novo em troca do velho, encontra-se o complexo de medo. Eu tenho certeza absoluta, assim, no meu caso, o medo é uma das coisas que me limita demais, assim, né? Embora já exista um olhar, né, que eu busco assim me perceber e me acolher e ver da onde que vem, né, se isso é algo real, né, se é um medo real, né, de alguma coisa que possa realmente estar me colocando em risco de fato, mas mesmo assim é forte, né? E logo em seguida está falando aqui sobre as questões das castas, né? E eu destaquei aqui, mesmo que você segure suas mãos e os convide cordialmente a se sentarem em sua cama, eles se recusam, porque por séculos desenvolveram essa mentalidade de inferioridade. E aí eu anotei assim, ó, a Didi Shivani falou isso na palestra que eu vi hoje, 4 de novembro de 2020. Então eu li o livro no dia, essa página, no dia 4 de novembro, e eu tinha escutado um pouco antes uma palestra da Didi em que ela falava exatamente a mesma coisa que eu li aqui. Não anotei qual palestra, Didi. Ah, que legal, Sambola, que memória legal. A cronicidade, né? Quanto tempo, hein? Nem eu lembro que eu falei isso. Uma coisa que eu fiquei refletindo aqui, nessa parte que tu leu aí do medo, por trás dessa relutância em aceitar o novo em troca do velho, encontra-se o complexo de medo. Você sabe que o Baba ele fala nesse texto que os exploradores fazem várias artimanhas assim para conseguir manipular as pessoas. E quando eu vi esse cartaz lá acho que na Bolívia, no Peru, a ideia que estava transmitindo era exatamente essa, tipo, de deixar o velho e atualizar, só que a atualização era algo bem materialista, assim, bem capitalista, sabe? A mensagem. Então, nossa, eles são muito, muito danados, assim, mesmo. Então, tipo, eles pegaram isso, sim, uma mensagem boa, mas para condicionar as pessoas a aceitar algo novo, só que esse novo é também manipulado, sei lá, explorador. Tipo, impor um modelo, né, e tirar o que já existe, né, que são as tradições, a cultura local, né. Então, E o alvo, principalmente nos jovens, sabe? Tipo, parecia que o público-alvo ali era os jovens e, enfim. E fiquei pensando também, agora que a gente conversou sobre a racionalidade, né, que realmente é o diferencial que nos traz a diferença com outros animais, né, essa parte, além do Dharma, que vocês falaram, mas é a racionalidade, né, essa possibilidade de pensar, de fazer ciência, né, então, de criar conhecimento, e então, realmente, acho que isso nos leva para outro estadio, né, para outro patamar. E claro, depois vem a espiritualidade, né? Não que venha depois porque seja menos importante, mas assim, acho que é um passo a passo, né? Porque primeiro
é mais o cérebro reptiliano, a parte instintiva, assim, e depois tem a racionalidade, né, que nos permite discernir, né, que é bom, o que não, que o justo, não justo, assim, esse discernimento, para tu depois entender que com isso não basta também, né, não basta ser racional, né, que precisa também nutrir essa outra parte que é a energia, que a gente é, né, que é muito mais importante para mim, né, acredito que para vocês também, do que todo o outro, né. Mas acho que é tipo uma escadinha, assim, né? Sim, De degraus, assim. sim. Didi, eu acho que dá para apontar bem rapidinho as camadas da mente, né? Porque é por aí. Tipo, a primeira camada é o nosso instintivo, né? É a nossa reação ao mundo. Me ajuda, Didi? Eu não estou lembrando, tu que sabe bem. É o Que a nossa primeiro é camada, o corpo a físico, nossa. onde a gente... Só no yoga, Cláudia, a gente entende que existem 5 camadas da mente, mais o corpo físico, que também é uma camada, é a primeira camada. Então, inclusive, por isso que tem todo um cuidado com o que se come, porque essa comida vai ajudar a formar os teus pensamentos, já que o corpo físico é a primeira camada da mente também. E aí tem a camada do consciente, né? Que na linguagem do yoga se chama de consciente, né, Didi? Isso que entra a racionalidade, como você vai resolver as questões desse mundo. Mas não Aí a vem racionalidade do discernimento. O discernimento que é a racionalidade mais, que Baba fala, Viveka, é lá numa camada bem mais mais profundo. avançada, né? E aí, É, lá essa parte da... aí vem assim, você usar do seu intelecto para lidar, decidir as coisas nesse mundo. Aí depois, a terceira camada, vem a camada da memória, do subconsciente, onde está ali todos os seus sanskaras guardados, ou é onde expressa os seus sanskaras. E aí vem a terceira camada, que é a camada quarta, da... Hum? a quarta Terceira? Não, já falei? Terceira. Primeira é o corpo, a segunda é a que... é o que deseja, o que eu desejo e o que eu repelir, não é? Uma coisa mais instintiva, assim, não? Essa é a primeira, né? A primeira, a segunda vem a agir com mais razão, assim. A segunda, a terceira é a memória, onde entra ali o subconsciente, as emoções, como você vai reagir emocionalmente com relação a esse mundo externo. Aí depois vem a quarta, que é A uma camada criatividade, não é? mais criativa, artística, assim, da criatividade, né? Onde tem ali a intuição. E aí vem depois dessa camada, a camada do discernimento, que é você sentir que tudo está interligado, conectado, né? Que é onde entra aí a sabedoria, né? A verdadeira sabedoria. E a última é a camada qual você experimenta que você é o todo. É onde a pessoa experimenta o estado de expansão de consciência, iluminação, samadhi. E aí a busca, podemos definir que uma das nossas buscas enquanto buscadores espirituais, enquanto yogis, é irmos desenvolvendo cada uma dessas camadas, sairmos do uso limitado da primeira e segunda, que é onde normalmente nós estamos, para desenvolver as outras também, né? Mas aqui do texto, gurias, eu gostei de uma parte também, queria trazer para vocês, ali na página 45, que diz o seguinte: você nunca deve atribuir a ruína da sociedade a uma determinada casta ou comunidade. Isso é totalmente falso. Você próprio é responsável por isso. Tanto quando a gente atribui a castas inferiores, consideradas superiores socialmente, inferiores, desculpa, socialmente, como quando a gente atribui a castas superiores, né? Tipo, os reis ou os governantes são o caos, são responsáveis pelo fim de tudo. Ou, né, a população pobre é que acaba com a nossa sociedade. Não importa se eu atribuo os de cima ou os de baixo, né, dentro dessa configuração. Na verdade, você próprio é sempre o responsável por isso. Eu achei muito bom de pensar isso, apesar de Shri Shiranandamurti, né, nos instigar a gente lutar contra essa mentalidade dualista e criticar essa separatividade, a gente não ficar nessa crítica como achando que o responsável pelo problema sejam estes separativistas.
né? Nós somos sempre os próprios responsáveis por fazer a mudança ou pelo caos que a sociedade está. E aí, na sequência, ele vai falar da diferença entre evolução e revolução. Não sei se chamou a atenção de vocês, porque ele fala muito que para mudar a sociedade é preciso revolucionários. Ele vai dizer, né, que aqueles com bastante coragem para anunciar essa verdade, né, de que nós próprios somos os responsáveis pelo que está acontecendo, são aqueles que dizem: destruam os grilhões da limitação. Estes são os que trilham o caminho da revolução. Mas ele vai dizer que tem aqueles que estão com, digamos assim, boas intenções, que também querem lutar contra essas desigualdades, essas separatividades, mas que dizem ao mesmo tempo: tudo será feito gradualmente, para que tanta pressa? Né? Ele vai dizer que esses estão trilhando o caminho da evolução e eles nunca poderão realizar nenhuma tarefa gloriosa. Isso é uma característica muito do Baba, Cláudia, de falar que a coisa tem que ser feita para ontem. Tem muitas pessoas passando fome, tem muita destruição, né? Claro, ele é um mestre do século XX, né? Então, talvez por ser do século XX, que ele diz: a gente não tem muito agora como ter paciência mesmo, né? Então, ele sempre fala: não tem, você tem a responsabilidade, você tem que agir, tem que fazer o quanto antes. Então, tem que realmente ser revolucionário, não apenas um evolucionário, né? Isso é super interessante, né? Vindo de uma pessoa da espiritualidade, né? Porque às vezes tem essa noção de que então as coisas estão assim, e tem uma razão que a gente não entende, né? Com a nossa mente, que é né? Que, enfim, o espírito, né? O grande espírito, o universo, ele sabe e as coisas estão assim porque tem uma explicação mesmo a gente não entendendo, né? Mas essa outra questão aí que tu disse não, mas temos coisas para fazer, coloca mais responsabilidade, mais capacidade de resposta, né? E às vezes, pelo menos da forma que eu sempre vi também, às vezes eu vejo a espiritualidade me ajuda a entender as coisas, né? Me traz muita calma e paz, mas ao mesmo tempo eu me questiono isso. Então, será que é para deixar assim? Porque tem uma ordem que a gente não entende, mas tem uma ordem e tudo bem. Então, eu acho interessante eu vir uma pessoa assim porque é difícil às vezes, pelo menos para mim, achar esse equilíbrio entre o fazer e não fazer, porque tem coisas que a gente não pode fazer, não tem tanto poder assim. Eu não acho que o ser humano seja todo poderoso, né? Mas ao mesmo tempo o ser humano tem seu poder e é muito claro isso, né? Só olhar para o nosso redor, tudo que foi construído e feito é muito poder também, né? Então, qual a medida disso, né? Não é muito claro. É muito legal isso que tu traz. Acho que a gente até teve um dos encontros que a gente falou um pouco sobre isso, a gente discutiu, porque tu sabe que também nessa discussão a gente vai encontrar uma união entre a questão ocidental e oriental, porque em nenhum momento ele vai negar a existência dos sanskaras, né? De que existem as reações, que tudo que nós vivemos, que cada um vai viver, são reações de ações passadas. Então, digamos assim, que quem está passando fome, de certa forma, está colhendo a reação de uma ação anterior e tudo mais. Não se nega isso, mas se acrescenta a isso a seguinte pergunta: tá, mas no hoje, o que tu tem a fazer? Tu vai querer hoje que a tua ação seja se omitir diante do outro só porque o outro está colhendo o fruto de uma ação passada? Não importa qual é o sanskara dele, qual vai ser o teu sanskara dessa ação de hoje. Então, ele vai dizer, a gente tudo, né? Não sei se tudo é sanskara, eu sempre tenho essa dúvida, na verdade. Mas a gente sempre tem um hoje, a possibilidade de uma nova ação, né? E daí Shri Krishnamurti vai dizer, né? Acho que quanto mais consciente, quanto mais racionalidade, quanto mais bhakti, mais amorosos e mais responsáveis para que todos, independente do sanskara, possam viver melhor. Não é porque o outro plantou que eu tenho que deixar ele colher ali na sua sofrimento. Assim eu vou estar plantando um sanskara de omissão também, né? Vou estar eu sendo omisso, né? Então, para mim, essa círculo fecha, sabe? Sim, muito bom, muito bom, muito bom, acho que traz muita clareza, né? Mas aí eu também pergunto, porque eu também questiono, né? Então, e aí eu sei que tu também é assim, então aí eu pergunto também
qual é esse limite, né, entre o que a gente pode fazer pelo outro, né, porque, sim, às vezes a gente pode acabar sendo testemunha de uma coisa que é ruim, né, e acabar sendo cúmplice disso, né, enfim, de qualquer coisa, ou às vezes realmente não, a gente não pode fazer alguma coisa diferente para ajudar essa pessoa, né? O que eu sempre fiz ou tenho feito, sempre não, né? De um tempo para cá, eu tenho feito é ajudar quando a pessoa está pedindo ajuda, entendeu? Isso é a única, assim, que é o meu termômetro. Não estou falando que está certo, por isso estou trazendo isso, assim, mas porque às vezes eu acho que eu sei que a pessoa pode não estar consciente e tal, mas aí não sei se é comigo isso, entendeu? Enfim. Sim. Não, mas acontece comigo também, acho que com todo mundo, mas o que me responde isso é busque se conectar. Você vai saber quando você tem que agir. A questão é, eu nem sempre estou conectada, né? A gente nem sempre está ligado. Quando vê, a gente se enche ali de ego, dizendo vai, não vai, ajuda, não ajuda. Então, é prática espiritual. Por isso que precisa da prática espiritual junto sempre para a gente realmente conseguir ser um agente social, por isso que precisa da responsabilidade social e da prática espiritual. Porque nós realmente, como seres humanos, tu disse, nós somos limitados e não fazemos nada e temos pouco poder, mas como um canal da consciência, nós fazemos tudo, né? Nós somos a pura potência. Então, busque a sua conexão, porque aí você vai saber. Krishna vai dizer que o ser humano alcança a sua autorrealização quando ele cumpre com o seu dever a cada momento. É tão simples essa frase, mas é tão, meu Deus, é tão impactante, né? Qual é o meu dever a cada momento? Agora eu devo sentar para meditar, ou agora eu devo ler um livro, ou agora eu devo ajudar o outro, ou agora eu tenho que mandar uma mensagem, ou agora eu vou trabalhar. Então, assim, busque a sua conexão, que você vai saber o que você tem que fazer. Às vezes é deixar o outro, às vezes é ajudar. Então, não tem uma resposta, não tem um termômetro que não aquilo que tu vai estar criando, né, para o teu momento mesmo, a tua conexão. Mas faz sentido, né? Faz sentido. Sim. Sim. Só para complementar, apesar do Shri Anandamurti, ele fala que é muito importante ter esse equilíbrio, sabe? Da sua prática espiritual, do seu autocuidado e também do serviço que tu vai prestar. Porque dependendo da situação que você vai servir, se você ajudar demais, aquela pessoa pode se tornar uma pessoa acomodada, mal acostumada. Então tudo tem um limite, assim. E essa sabedoria, esse discernimento, para saber o momento certo de fazer alguma coisa ou não fazer, aí vem dessa conexão mesmo, dessa intuição, né? Assim. Eu estava lendo entre alguns discursos bem simples, assim, a mensagem que chegou nos discursos era tipo assim, entre qual que é mais importante? O meu autoconhecimento, a minha prática espiritual ou o serviço desinteressado? Assim, em primeiro lugar, é o teu autoconhecimento. Porque o teu autoconhecimento vai te potencializar a fazer um serviço social, um serviço bem feito, né? Mas sempre prioriza pelo teu autoconhecimento, porque através do teu autoconhecimento tu consegue servir sem o ego, consegue servir da melhor maneira, saber o momento de parar, de continuar. Então isso é bem importante. É igual aquela coisa do avião, né? Antes de você ajudar a pessoa do lado, vai... Eu pensei nisso também. É, Ótimo exemplo. é. Voltando ali para o texto, quer falar, Didi? O Cláudio, alguém quer falar já? Não? Eu ia pular já lá para o fim, meninas. Não sei, né? Eu acho que vale a pena, não sei se a gente tem tempo, Kuchaline, mas só para ficar claro quais são os tipos de exploração que ele menciona no texto. Eu vi que tem esse que ele fala pseudocultura, econômico, político. Acho que a gente pode Eu só ia achar sugerir, isso assim para ficar claro. eu ia sugerir sobre a Ah, questão da exploração econômica e ah, psicoeconômica, né?
que a exploração econômica é perpetuada de duas formas: psicoeconômica e político-econômica. Isso aí eu queria entender um pouco melhor, e eu acho que essas questões relacionadas à economia, eu acho que são muito fortes, né? Também existe aí muita crença, muita coisa que a gente absorve porque está no automático e só vai na onda, e é bem complicado, né? Do que eu entendi ali da diferença é que a política econômica, a exploração econômica, né, se dá de uma forma mais coercitiva, digamos, com uma autoridade política, sabe? E a psicoeconômica é quando essa exploração econômica, né, se dá através, principalmente dos complexos psicológicos, da introdução do complexo de inferioridade, né? Por exemplo, assim, da introdução de uma psicologia na população que tu quer explorar. Eu entendi assim, eu também tinha ficado, qual é a diferença? Aí teve um momento que ele fala, parece, sabe? Eu não sei se eu vou lembrar, não sei nem se eu sublinhei. Aqui, ó, acho que é aí. 49, Samboda. É no 2, no terceiro parágrafo. Quando essa exploração é perpetrada pela aplicação da força bruta, ela se constitui em exploração política econômica. Mas quando é realizada através da aplicação de uma estratégia intelectual inteligente e não pela aplicação da força bruta, ela se torna primariamente exploração psicoeconômica. Tu chegou a encontrar aí? Mas não sei se era isso. Sim. E pelo que eu entendi, essa exploração psíquica, onde vai implementar ali os complexos de inferioridade, é através da exploração da cultura, né? Que vai da cultura ali. Eu acho Infelizmente, usando a arte, outros meios de linguagem para transmitir uma mensagem de que nós somos os melhores e vocês não, sabe? Mas pode ser pela religião também. Também pela religião, arte, religião. Religião, Aí fica fácil explorar economicamente, né? Mas o que me chama atenção em Baba, né, que às vezes eu até fico, eu já comentei com quem tá no grupo aqui há mais tempo, né, como às vezes eu dou umas brigadas com ele, né, porque ele é muito incisivo e eu era todo amorzinho, assim, né, e ele vem, eu fico, ai, Baba, tu é muito brabo. Isso Mas, assim, é bastante difícil para mim também, sabe? ai, A que Cláudia bom. falou aquela hora e agora tu está trazendo, assim, ó, porque existe toda uma questão cultural, religiosa, né? E eu sou espírita desde a minha juventude, desde a minha infância, bem dizer, assim. E muito bom, foi uma base, é uma base maravilhosa, tenho atuação dentro da doutrina espírita, mas a gente está ali no meio onde a manifestação da violência, de luta, por exemplo, a palavra luta é quase existe uma ideia de que não há violência de qualquer tipo, né? E isso é forte, é difícil assim para a gente, né? Tá, mas então, e eu entendo, né? Eu concordo, mas como a Cláudia disse ali, eu também muitas vezes não sei como fazer, porque é algo que está, na verdade, assim a gente vai meio que se moldando, né? Como se fosse uma argila ali que está moldando e aí, por exemplo, eu não consigo muitas vezes me ver, né? Como eu estar dentro de uma luta, né? Até por acredito que, sei lá, mas eu também vejo, por exemplo, assim, contra o preconceito, que ele falou aqui mais cedo no capítulo, no início ali, né? Que a gente precisa lutar contra todos os preconceitos. A partir do momento que eu estou dentro da sala de aula, por exemplo, e a gente está criando um espaço, né, para reflexão acerca de qualquer tipo de preconceito, né? E a gente está trabalhando com os alunos textos, produções artísticas,
uma forma, não é uma forma violenta, né? Porque acredito que também a luta não precise de uma violência física, verbal, mas de um empenho, de uma energia, de uma resistência, vamos assim dizer. Seria isso? Perfeito. Acho que tem todos esses tipos de luta. Mas tu sabe que o que eu me lembrei agora há pouco, eu não sei por que sei por que veio. E talvez isso me veio à memória para eu usar nesse momento. Eu acho que a gente vai sendo treinado, sabe? Por essa consciência suprema, assim, depois, sei, eu acredito que optando por esse caminho, a sermos mais lutadores. Vou dar o exemplo meu, tá? Porque eu não sou, então, bem essa, eu não sou da luta, da violência, eu tenho uma Vou ter que oposição treinar qualquer muito. Vou ter que Tá, treinar muito. mas Samboda, o que eu mais ouvi da minha treinadora no treinamento de LFT foi isso: tu tem que aprender a lutar, tu tem que aprender a lutar. E eu, ai meu Deus, eu só chorava, eu não sei lutar, eu não quero lutar. Eu acredito que pelo amor, pela diplomacia, tudo se resolve. Ela, sim, tomara, tomara. Mas tem pessoas morrendo de fome ainda, e a situação pode piorar, e podem ter guerras, enfim, né? Mas olha o exemplo que eu vivi esses dias. Eu tinha, né, assim, ó, quase todo final de semana, e às vezes 2, 3 vezes por semana, um som super alto de um vizinho. Eu acho que até comentei esses tempos aí nos grupos, quando eu estava incomodada com isso. Até que aconteceu um dia, minha família estava aqui, meu pai estava aqui, o som foi assim, ó, muito alto. E me veio um impulso que eu não sei de onde, que eu pensei, eu vou lá falar com as pessoas. E nunca que eu iria, eu ficaria constrangida. Quantas outras vezes eu pensava, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Eu acho que o Baba quer que eu vá, né? Acho que eu teria que ir, eu tenho que aprender a ser forte, eu tenho que aprender a defender as coisas, né? Porque era uma questão assim, não era só pelo meu conforto, mas conforto coletivo, saúde coletiva. E aquele dia me veio um impulso, eu simplesmente cheguei na casa, as pessoas meio que fugiram, ficaram com medo. Porque eu só queria falar, mas aí é ignorância mesmo, né? Acharam que eu ia brigar. Eu só falei, pessoal, tem como baixar o volume, meu pai quer dormir, tá muito alto, o vizinho do lado tem problema de audição, então o volume alto ele fica vários dias depois com dor de cabeça, sabe? Eu fui, tomei essa atitude, voltei, nunca mais teve som alto, e não só por esse vizinho, por qualquer um, sabe? Parece que assim era uma provocação para eu tomar essa atitude, tive o aprendizado, não aconteceu, exceto hoje, né, Didi? Estavam com, acho que estavam, agora há pouco estavam com uma igreja, uma missa, eu acho, acontecendo aí, ao ar livre, né? Acho que Sei que tava falando, o pessoal falando alto, sabe? Uma pregação, assim. Um culto, né? Era um culto. Mas então eu acho, Samboda, que eu também tenho essa dificuldade, mas a gente vai sendo treinado a ter bem isso. Eu gostei muito da forma como tu descreveu luta. É um impulso, é um ímpeto, é uma atitude, sabe? Uma atitude engajada. Que às vezes tu vai fazer ali na sala de aula educando. Mas e se acontecer um dia de tu ver um aluno teu sendo xingado, sendo violentado, agredido por ser, sei eu, homossexual? Talvez tu vai ter que tomar uma outra atitude, né? Não digo de bater, não digo, não sei, não, você acha que não ia resolver, mas às vezes a gente vai ter que tomar uma atitude e a gente vai sendo treinado para isso, sabe? Mas eu tenho essa dificuldade também. Mas eu tenho quase certeza que a gente está sendo treinado. assim, o tantra ele vai fortalecendo internamente, né? Tirando os medos, as outras emoções que impedem essa ação. Eu era bem tímida antes. Eu mudei bastante. Eu tinha vergonha de pedir um copo de suco de laranja no restaurante. Minha mãe pedia para mim, imagina. Porque eu não queria falar. E hoje em dia, nossa, outra pessoa, assim, né? Outra pessoa. Claro, tem muitas coisas ainda para mudar sempre, mas essas práticas vão realmente trazendo essa força interna, assim, para você enxergar onde que tá a injustiça, né? E fazer alguma coisa sem medo, sem timidez. Com convicção, né? Também. Uhum. Sim, Seguro, na né? clareza, né? Uma vez eu também aconteceu a mesma coisa. Dessa última vez foi com a Chaline, da outra vez foi comigo. Quando eu vi, eu tava lá falando com o cara do som alto. É uma coisa assim que tu sente, tu tem que fazer. É tão certo de fazer. E assim você imagina que são para outras situações também, né?
Tá quase chegando aqui no nosso fim, meninas. Queria ver se vocês têm mais alguma questão. Eu tenho uma questão que eu gostaria de trazer ainda só. Não sei se vocês têm mais algum. Vamos lá. Eu acho que eu posso comentar, então, até porque está na linha disso que a gente está falando, é o quanto, bem, incisivo, né? Acho que era mais ou menos isso também que eu estava falando já antes, que às vezes eu estranho, mas o como, considerando a nossa psicologia, que ele tudo nos ensina sempre considerando a nossa psicologia, conforme ele descreve, né? Na última página ele vai dizer, bom, como você sabe, a mente tem a tendência natural de se desagradar, de se degradar, flui mais facilmente para baixo do que para cima. E considerando essa característica da nossa psicologia, o quanto ele instiga a que a gente lute, né, contra essa pseudocultura, né, que é onde ele entra mais especificamente na pseudocultura, né, o quanto a gente deve ser bem ativistas, bem engajados, né, numa cultura que eleve, né, que nem ele descreve a arte é aquilo que nos eleve, aquilo que nos conduza para o sutil, né, não é tudo que é arte, não é. Então, da mesma forma, também a cultura, né, deve ser combatida por nós. Né? E assim, por quê, né? Porque às vezes a gente parece que não pega toda a profundidade da coisa. Nossa, porque isso é realmente, na perspectiva do Sri Krishnamurti, muito perigoso. Né? Degrada a nossa mente, né? Ele foi incisivo, foi enfático ali do quanto depois que a gente é degradado, a gente não consegue nem se reerguer às vezes, né? O quanto pessoas que foram degradadas por essa pseudocultura, isso é difícil de mudar, né? Então, realmente, o quanto isso é importante. E isso também justifica o quanto a principal batalha dele era pelas escolas, né? Era pela educação. Quase todo monge, né? Na história da Nanda Marga, tinha que criar uma escola, seja lá onde ele estivesse trabalhando, né? Para tentar, enfim, trazer essa cultura, né? Que eleve. Enfim, da minha parte era isso, meninas, que tinha me chamado a atenção. Eu acho que no Brasil deveria ter alguma lei, alguma coisa que, nossa, não, que impedisse, sabe, propagandas, incentivos de tipo tabaco, bebidas alcoólicas e outras coisas, né, incentivando promiscuidade em novelas, músicas, então, né. Só que aí também é talvez algo bem delicado, assim. Que eu vejo muitos jovens sendo, como fala? Contaminado por materialismo e muita vulgaridade, assim, né? Através da música, através de jogos, de filmes, novelas. Sim. No tempo que eu via, que eu tinha essa preocupação, ainda só tinha televisão. A internet não era assim no celular. Agora tem mais liberdade, mas também o número de conteúdos tá incontrolável. Bom, isso me fez pensar, isso que vocês falaram, que bom seria ter como um bom marketing, assim, eu não sei como chamar, um marketing do bem, assim, né? No sentido de... Porque, assim, o marketing é uma ferramenta incrível, né? Se tu usa uma boa intenção, porque a gente consome isso, né? Que algumas pessoas menos do que outras, mas a gente tá vendo isso e quer isso. Eu também quero, não sei o quê, eu também quero, né? Então, e tem se desenvolvido muito o marketing, né? É impressionante, assim, todos os conhecimentos que se tem, mas se isso fosse usado, assim, pelo governo, não sei se pelo governo, né? Porque o governo tem seus interesses, mas não sei, não sei por quem, porque o governo não é um bom exemplo, né? Mas, enfim, mas que pudesse estar, Acho que que nem esses canais que aqui no Brasil tem, que eu não sei se são muito conhecidos assim, mas no Uruguai não tem o canal Saúde, canal
futura, a escola, não sei o quê, né? E isso são muito legais, assim, a programação, né? Então, se tivesse mais, sempre pensei que bom isso, porque educa as pessoas em valores, em coisas legais. Mas se tivesse mais isso, né? Se fosse mais forte, se pessoas que talvez Sim. trabalhassem com marketing pudessem fazer alguma coisa assim que não seja para vender nada, que seja para vender bons valores, né? Bons hábitos, né? Sim, sim, com certeza. Aí que entra, Cláudia, a importância da educação, a educação já desde das crianças, já uma educação voltada para esse sentimento de conexão com a espiritualidade, com amor universal por todos os seres. Porque quando a pessoa cresce, vira um adulto profissional, quando ela lidar com, se ela está numa posição de poder ou se ela tem essas habilidades, ela não vai fazer uso disso de forma a explorar, né? É isso que falta na nossa educação. Por isso que existem toda essa apresentação do neonismo e a importância de ter escolinhas assim para que as crianças lá desde a base, né, já tenha essa ética de usar as habilidades para o bem-estar de todos. Mas Outra hora eu vou querer saber dessas escolinhas. Agora acho que vamos deixar para outro momento, mas, né? Seria legal saber como funcionam. Ai, queremos muito criar uma aqui, Cláudia. Ai, queremos muito, muito, muito. sim, Essa semana veio um impulso, assim, né? Mas depois a gente comenta também e a gente, ai meu Deus, a gente precisaria criar um, mas enfim. Mas eu só queria trazer um negocinho, então, assim, dentro dessa fala, a importância do Sadhivipras, né? Olha só, para mim é muito realista também toda essa filosofia do Shri Krishnamurti, porque ele não vem dizer que vai ser uma teoria necessariamente, né? Ele, apesar dele trazer o neo-humanismo só vai ser executado por seres humanos capacitados, se tiver seres humanos capacitados eticamente, espiritualmente, intelectualmente, saudáveis fisicamente, porque adoecido a gente não consegue fazer nada. O próprio Prout, né, a proposta econômica dele, política econômica também só vai ser implementada se tiver esse tipo de ser humano. Então ele criou, né, trouxe para nós assim, uma proposta de uma categoria, o Sadhivipras. O Sadhivipra, enfim, né, a gente pode também outra hora falar mais, mas né, a nossa missão seria nos tornarmos sadhivipras e inspirar e ajudar a outros a se tornarem sadhivipras, porque precisamos de sadhivipras para que, por exemplo, esse marketing aconteça. Né? Precisamos de marqueteiros sadhivipras, né? Que vão ser éticos, vão estar preocupados no bem comum. O Sadhivipra não está preocupado nas particularidades, nos interesses da sua comunidade, é o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum agora é falar da importância do plantio de cítricos, porque essa carência, mesmo que ele não tenha nenhuma relação com o plantio de cítricos, entende? Estou viajando aqui. Mas o que é bom para o coletivo, né? Ele não tem os interesses privados nunca em primeiro plano. É sempre o olhar do coletivo, e isso é difícil, né? Porque a gente lá no inconsciente, quando vê, tem um desejinho, né? Um desejo nosso, um medo nosso, né? Ou medos ou os desejos, né? Como a gente já estava falando dos medos, né? E o Sadhivipra não, ele consegue privilegiar o coletivo. Então, os Sadhivipras são autoritários, mas eles são aqueles que lideram, olham, dão uma fiscalizada, dão uma coordenada, né? Nesse trabalho todo. Mas, enfim, tá? Tem que formar esses Sadhivipras. Pois é, para fechar aí a última frase lá Vai lá. Página 54. O Baba fala, né? Depois de tudo aí que ele apresenta para nós, ele faz assim: portanto, é um dever inelutável de cada pessoa racional, olha só vocês aí, salvar as pessoas inocentes da pseudocultura. Pseudocultura. Fazer esse marketing do bem. Sim. Sim. Acho que é isso, então, meninas. Didi, está satisfeita, Didi Shivani? Oi? Está satisfeita? Meninas, Sempre, eu nem preciso estar aqui para estar satisfeita, só de saber que vocês estão aí, tá lindo. Sim. Meninas, a gente sempre tenta, Cláudia, assim, passar ao máximo 1h10 para, né, a gente...
Eu só queria trazer uma proposta, meninas. Vamos nós ter que decidir. Eu tô achando que parece que vai demorar tanto para acabar o livro, né? Não tá com esse sentimento, Samboda? Eu tenho, não? Eu fico às vezes com esse sentimento. Ai, eu pensei de a gente começar a ler 2 capítulos por vez. Eles não são longos, né? O que vocês acham? Tipo 8 e 9. É muita Acho que coisa, vai será? depender da complexidade do capítulo. Pois é. Esse Porque aqui foi mais bem que o tamanho complexo. se o conteúdo mexe muito com a gente, é melhor ir Pois é. absorvendo aos pouquinhos. Não, então quem sabe deixamos o capítulo 8 sozinho. Ele não é tão curto. Não sei da densidade, eu não li ele ainda. Ele é da 55 a 62. É meio, não é longo, né? E o outro é o Despertar da Consciência. Esse eu li. Tá bem sublinhadinho, cheio de asterisco. Parece ser bom, mas eu não lembro. Então, seria ou das 55 até 62, ou das 55 até a 72. Enfim, podemos discutir lá no Telegram também, qualquer coisa. Né? Eu não queria decidir isso, né? Só eu e a Didi. Eu particularmente prefiro um por vez, assim. É que dá tempo de ler bem, né? A gente não tá com pressa de terminar o livro também. Né? Eu que tô na minha ansiedade aqui, louca para acabar e pegar outro. Sim, tá tudo bem. Ainda bem que tem um monte ainda pela frente, olha. A gente vai se encontrar até o ano que vem. Não, tá ótimo. Então tá, se esse sentimento é só meu, eu que me resolvo comigo, pode deixar. Eu ficaria ao contrário, ficaria com medo de que acabasse tudo. E aí? Sim, igual que, nossa, vamos até o ano que vem. Verdade, muito tem bom. Isso também. Nem me coloca esse medo, nem me coloca que eu vou surtar. Meninas, tu vai cantar alguma coisa para nós ou a gente só vai se abanar, Didi? Não, vamos fazer um Babanan Kevalan. Pra gente ficar zenzinha. Vou botar no mudo aqui. Então vamos lá, os racionais têm uma grande missão pela frente. Ainda bem que eu não sou racional, hein? Tu é irracional? Eu sou mais intuitiva. Ele não falou os intuitivos, ele falou os racionais. A Didi tá parecendo um desenho animado, Didi, que eu não olhei. Eu sei qual. Aquele que eles eram tudo azulzinhos, Smurf, só que são uma Smurf vermelhinha. Um chapéuzinho. É que é frio aqui, né? Babanan Kevalan, 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 Babanan
Gratidão, namaskar. Namaskar. Boa noite. Namaskar, gratidão. Boa noite. Boa noite, para Obrigada. você uma boa meditação. Bom Boa descanso. noite. Gratidão, foi muito bom. Muito bom. O próximo vai ser sem ser nessa quinta, na outra.